educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Aqui, falando hoje de uma coisa que eu já mencionei e vou desenvolver em vários níveis. Já falei que aqui a gente vive uma espécie de conversação assíncrona, o que é uma meia-verdade. Seria melhor dizer uma conversação polissíncrona. Não é que não tem tempo, ela tem vários tempos. Tem os tempos dos diversos agentes. E se eu de um lado coloco uma coisa aqui na minha sequência temporal, você que está assistindo, e aqui quando eu falo você, eu estou falando diretamente para várias individualidades. Você tem a sua própria sincronia. Você tem a sua própria linha temporal. E nessa linha temporal, você coloca, sim, as coisas que eu coloquei, mas não exatamente na mesma ordem. É quase como uma azulejaria de vivências. O que eu segmentei aqui e pensei na minha ordem, você reconstrói na sua ordem. Isso posto, eu queria chamar a atenção para minha ordem, porque o meu último vídeo aqui, falando sobre poesia contemporânea, eu mencionei um dado que saiu numa discussão com os amigos com quem eu leio poesia, e ao falar que eu não gosto de poesia contemporânea, na verdade, ao eles lembrarem que eu já falei mais de uma vez, teve gente que se incomodou, teve gente que falou que é um exagero, que é um elitismo, que é um se fechar. E sim, tem um pouco de tudo isso, mas também tem uma coisa de que é uma opção minha. Eu lembro do Antônio Cândido, saudoso Antônio Cândido, que tem gente que não gosta por motivos às vezes corretos, às vezes muito equivocados, mas ele, conforme foi se aproximando da morte, tomou uma decisão de caráter pessoal que era: não vou mais ler nada novo, vou apenas reler. E o reler dele era voltar aos clássicos. Isso foi divulgado publicamente. E aí, o que aconteceu é que um monte de gente não respeitava as decisões do próprio Antônio Cândido a respeito da sua própria vida. Eu presenciei isso de uma palestra dele, e daí na hora das perguntas alguém fala: mas eu tenho aqui um poema novo, maravilhoso, que você precisa conhecer, você vai conhecer? E ele, com a sua fleuma e com a delicadeza quase de um lorde, no melhor sentido da palavra, eu sei que existem muitos sentimentos conflituosos quando a gente fala de lords, quando a gente fala de elites, e as elites, quem sabe a gente fale aqui algum dia, tem o seu papel. Ele, com toda a sua fleuma, delicadamente recusava, porque era uma escolha dele. O que me chama a atenção é quanto as pessoas não conseguiam aceitar uma escolha pessoal. A gente que aqui se organiza e reconstrói o tempo todo os acontecimentos desse mundo virtual dentro da nossa própria linha pessoal, quase como as bibliotecas de que eu falei, e ainda estou devendo mais um videozinho sobre bibliotecas, porque eu não falei da biblioteca pública ainda, mas do mesmo jeito que a gente reconstrói as nossas vivências através das nossas escolhas aqui, das nossas seleções, as pessoas têm direito de fazer as suas próprias seleções. E quando há uma dessas colocações do tipo: eu não gosto do contemporâneo, eu tenho preguiça. Na verdade, eu não é que não gosto, eu tenho mais má vontade. Eu tenho preguiça mesmo com o contemporâneo. Por quê? Junto com coisas maravilhosas, existem muitas coisas mal feitas. E principalmente numa época em que a gente tem uma inflação de produtores, porque todo mundo se considera
produtor, muito mais do que leitor. As pessoas estão querendo fazer. Tem até um videozinho aqui que eu já comentei um pouco sobre isso. A chance de as coisas virem mal feitas, mal pensadas e exageradamente individualistas, exageradamente subjetivas, a ideia é: isto vale porque diz para mim. Muito bem, pode dizer muita coisa para você, não necessariamente precisa entrar na arena geral. Às vezes é melhor a gente deixar as coisas significativas para a gente dentro da gente mesmo. Há uma responsabilidade quando a gente coloca na conversação. E claro, quando a gente olha para o passado, há um problema gigantesco de essa conversação foi cerceada para vários grupos. É o que acontece hoje em dia de haver muito revisionismo, buscar novos autores, buscar autores marginalizados, buscar autoras. Já mencionei que quando eu fiz uma série de leituras de poemas de autoras, de poetas mulheres, indo para trás, ficava cada vez mais difícil. Por quê? O lugar dessas mulheres na conversação foi limitado, foi muitas vezes podado. E aí, claro, a gente olhar para trás também significa optar e refazer. Mas quando a gente olha para hoje em dia, às vezes tem uma condescendência muito grande de que tudo merece ser falado. Nem tudo merece ser falado. Não estou querendo dizer que a gente deva podar os outros. Não, mas os próprios produtores precisam pensar na legitimidade daquilo que eles estão colocando para o diálogo. Senão a gente fica como a caixa de comentários de certos veículos midiáticos. Há muita gente comentando com o estômago, comentando com o fígado, comentando com o pâncreas, simplesmente não acrescentando nada. Seria melhor não uma censura do que foi colocado lá, mas uma autocensura sobre o que eu devo ou não devo colocar. E aí, sim, a minha má vontade com a poesia contemporânea vem um pouco disso, dessa exageração no lado pessoal e dessa falta de autoavaliação a respeito do que está contribuindo para a conversa geral, o que não está contribuindo. Sim, pode contribuir muito para você individualmente, mas necessariamente precisa contribuir para o conjunto. Muitos poemas e livros de poemas estão quase no mesmo nível de caixa de comentários de notícias. Onde é que está o filtro? Não creio que o filtro deva vir de fora. Na verdade, o tempo cria um filtro por si só, que é o que faz com que eu prefira coisas mais antigas que já passaram por algum tipo de filtro. Nem sempre os filtros são confiáveis e várias vezes eu estou no trabalho de refiltrar e reconsiderar o que passou pelo filtro. Mas já tem algum filtro. É um pouco de preguiça? Sim. É um pouco de condescendência? Sim. É um pouco também de parceria e de confiança para além de mim mesmo. Quando eu prefiro coisas que já passaram pelo filtro do tempo, eu estou confiando no filtro de outras pessoas. Estou confiando no filtro, por exemplo, do próprio Antônio Cândido. Estou confiando, por exemplo, no filtro dos críticos e historiadores do século XIX. Estou confiando no filtro da grande tradição ocidental. E sim, não quer dizer uma confiança cega nesses filtros, mas uma confiança parceira. Quer dizer, me colocar dentro desse filtro, fazer parte da sincronia que vai além de mim mesmo. É entrar dentro de uma temporalidade que ultrapassa em muito a temporalidade da
rede virtual.